ser professora porque eu sempre quis, desde criança eu já dava aula para as bonecas, para as outras crianças. E na época que eu fiz o magistério, as professoras eram as pessoas mais valorizadas da cidade. As mulheres que davam aula, as moças, eram pessoas respeitadas. Então eu achava bonito, tinha vontade de ser professora. E também gosto de ensinar. Olha, o ensino médio que me levou a ser professora de primeira a quarta foi a falta de opção. Mas não me arrependo não, sou muito realizada como professora. Eu acredito que foi o dom, a vontade de lidar com o ser humano, de interferir na formação. Foi a paixão, eu falo que foi a paixão. Minha mãe foi professora, então vendo ela todo dia exercendo aquela profissão com tanto gosto, eu também fui tomando esse gosto que até hoje para mim é fundamental. Eu já tenho 12 anos que eu exerço a profissão e não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu conheci a sala de aula, nesse contexto noturno, de alunos mais velhos que estavam tentando batalhar uma vaga na universidade pública, eu vi que era um espaço muito rico a educação e ser professor iria me trazer trabalhar com essa matéria-prima do humano, né, de abrir visões, abrir sonhos, né, ajudar as pessoas realmente a crescerem, a dar passos. Então isso me cativou muito, assim. Poderia me realizar em outras profissões, mas a sala de aula foi um espaço onde eu me tornei, de certa forma, um artesão dessa coisa das humanidades, né? De ajudar a pessoa a crescer. E eu acho que essa ideologia sempre me moveu e me move ainda a ser professor. O papel do professor é primordial. Eu acho que ele provoca, ele instiga, ele indica caminhos. Agora, eu acho que o professor ele tem que exercer muito mais o papel de mediador, de mostrar que há uma possibilidade de aprendizagem por ali, do que levar uma coisa pronta, como muitas escolas fazem. Um professor, ele tem que ensinar alguém a pensar por si próprio, dar autonomia para a pessoa. Lógico que os tempos vão mudando, os interesses dos próprios alunos, as demandas vão sendo outras. Mas eu acho que é isso. Acho que um aluno, um bom professor, é aquele que te ensina a pensar com autonomia, a refletir sobre o mundo, a ter um posicionamento crítico. Ele tem que ser mediador, porque esse aluno ele já traz um conhecimento a priori, então o professor tem que saber que ele é um ser em formação, mas que não pode negar essa formação anterior a ele, associar os conhecimentos que ele tem que ter e inseri-lo na sociedade. Eu penso que essa é a grande questão do professor, essa inserção do seu aluno nessa sociedade, de maneira que ele seja atuante, que ele seja um cidadão completo. Porque eu falo que há uma diferença entre ser professor e ser um educador. O professor, muitas vezes, ele simplesmente passa o conteúdo. O educador, ele vai além do conteúdo, ele pensa justamente nessa formação integral. Em um mundo ideal, digamos assim, o professor ele tem que ensinar o seu conteúdo no primeiro momento. Mas devido às circunstâncias aí que a educação brasileira se encontra, com alunos que vêm extremamente carentes de casa, o professor acaba suprindo essa carência, não é? Tendo que ser às vezes pai, mãe, babá, entre outras coisas. O principal desafio do professor hoje é lidar com esse aluno que está vindo para a sala de aula cada vez mais mal educado pelos pais. Então, a maioria dos professores, principalmente os jovens, não sabe lidar com essa educação. É ser uma voz destoante do discurso que eles estão acostumados a ouvir. O discurso que eles escutam na televisão, na internet, nas músicas que ouvem, nos filmes que eles assistem. E que veiculam geralmente valores muito rasos, coisas muito banais e coisas muito descartáveis, como tudo numa sociedade de consumo. Então eu acho que um papel de um professor, e especificamente de um professor de literatura,
é ser uma voz distoante. Olha, eu penso que o principal desafio é, primeiro, motivar-se. Porque se eu não tiver a minha motivação, como que eu vou passar isso para o aluno? Então, você ter aquele prazer em ensinar o seu aluno. Entender que você tem um papel fundamental na educação daquele ser humano, daquele cidadão, que é você que vai fazer com que ele seja atuante na sociedade que ele está inserido. Primeiro, despertar o interesse, porque o aluno que tem chegado na sala de aula, eu acho que em quase todas as escolas, é um aluno sem motivação. Ele tem informação demais, mas ele não tem informação adequada ainda. Então ele não consegue absorver ou perceber que aquilo que você está tentando passar é importante, precisa ser ouvido, percebido, absorvido por eles. Então acho que o maior desafio do professor, eu acho que de qualquer área, é conseguir passar isso, despertar, instigar esse aluno a querer aprender. Acho que o desafio do professor é esse. Mais do que dar as respostas completas e certinhas e ilustradas, né, com as classificações, o professor tem que se especializar na arte de fazer perguntas, de criar, de ser um provocador, de ser um sedutor. E eu acho que isso os nossos cursos de licenciaturas não formam, e a gente ainda precisa adentrar esse paradigma novo se a gente quer uma saída para a escola, do jeito que ela está. A conjuntura brasileira não é muito favorável à educação. É claro que nós temos níveis, escolas de excelência, nível de excelência, sabemos disso. Mas grande parte, sobretudo aí da rede pública, ainda sofre com a precariedade em sala de aula, problemas de infraestrutura, materiais, problema de indisciplina, salas cheias. Então eu acho que para o professor conseguir dar aula dentro dessas adversidades é um trabalho e tanto. A educação no Brasil nunca foi prioridade. E por não ser prioridade, a sociedade acha também que não é importante. É importante por um lado, se valoriza minimamente por outro, mas infelizmente professor não é profissão de prestígio. Valoriza-se médico, advogado, outras áreas, mas esquece que para ser médico, advogado ou qualquer outro profissional, você passa por uma série de professores, né? Quando você chega num lugar e diz que você é professor, é como se falasse assim, é só isso. Quer dizer, você não quis ser mais nada, ou você não conseguiu ser mais nada. Eu acho que hoje no Brasil é principalmente a desvalorização profissional, o salário que um professor da escola pública recebe, e eu da escola particular também, né? Não é ainda o ideal. O da escola pública está longe de ser, não dá para sobreviver. Então acho isso um desrespeito aos governos que já se sucederam no poder. Sempre mantém, sabe, com pouquíssimas exceções, essa desvalorização do professor. Esse sucateamento do ensino público no Brasil, que vem desde os anos 70, eu vou falar mais ou menos assim, mas principalmente dos anos 80 para cá, isso fez com que a imagem do professor ficasse arranhada. Hoje, ser professor já não é motivo de orgulho para alguns. Existe uma falta de valorização do próprio brasileiro para a educação. O jogador de futebol, que é o grande gosto popular do brasileiro, a gente vê salários milionários. Então, como que o brasileiro vai ter interesse pela educação, sendo que tem esse disparate aí? Então, acho que quando começar a nivelar essa questão dos salários, aí vai ser mais respeitada a profissão. E na carreira do professor, eu acredito que é um limitador. Como toda carreira, a gente precisa de uma perspectiva de crescimento profissional e financeiro. E eu vejo muito limitado a figura do professor na sala de aula em termos de um planejamento de ganho salarial, de crescimento. Qual que seria a única esperança do professor? É uma superlotação de aulas. Mesmo assim, de maneira paradoxal, né? Ao mesmo tempo que ele pode ganhar bem melhor, estando em escolas particulares que pagam um pouco melhor, à medida que ele adquire 30, 40 aulas por semana, ele vai ganhar mais, mas ele vai esvaziar esse lado de professor pesquisador, desse educador que precisa estar inquieto, buscando, projetando com seus alunos, porque é impossível, você tem uma demanda
burocrática de diários, de provas, de gestão de sala de aula, e você vai ser cada vez mais empurrado para um dador de conteúdos mesmo, né? Não é um educador, mas é alguém que executa e que faz. Não é uma desvalorização de carreira, tem que sair desse lugar. Eu penso que o professor hoje ele tem que sair dessa questão do dodói, de ser, coitadinho, sua profissão, que é isso? Ele tem que levantar a cabeça e saber da valorização que ele tem. Porque às vezes não é agora que ele vai ter, não é com o aluno do ensino médio que vai bater palma para ele, mas quando ele estiver lá na frente, lembrar de alguma coisa que você falou. Ali você fez a diferença. Então, se não é muito valorizado financeiramente, tem o outro lado. Se nós pararmos para pensar no sistema educacional e os resultados que nós conseguimos, talvez o professor seja um herói. Porque o sistema, como ele está montado, é muito cruel com o trabalho do professor. E principalmente com o aluno, que é o mais prejudicado nessa história toda. É uma escola extremamente em crise porque ela está superada. Foi um modelo para uma era de revolução industrial, uma escola pensada no molde da fábrica, que se aproxima disso de certa forma, onde você vai colocar uma série de conteúdos realmente para formar para determinadas habilidades, mas o sujeito em si, ele não se há uma preocupação com a questão do sentido. Não tem como você tapar o sol com a peneira aí. A educação brasileira ela vem numa decadência, né? A educação é uma morte lenta, se a gente for analisar aqui. Ela está agonizando. E isso não é de agora, isso já vem desde os anos 90. O professor foi perdendo poderes e o aluno foi ganhando demais. Eu acompanho algumas pesquisas e eles colocam que o Brasil chegou num patamar em que não tem mais como cair. Então que agora vai emergir realmente essa educação brasileira. E eu acredito muito nisso. Acredito mesmo que a educação, eles vão começar a ficar um pouco mais atentos, porque o Brasil está tendo visibilidade internacional. E falar que o Brasil é mau em educação não pega bem. É muito irônico você pensar que a escola, que a gente fala uma escola para a vida, que forma para atitudes, né? Que diante de uma realidade que precisa de solidariedade, um aluno mais atuante, participativo, e de repente naquilo que a nossa escola tradicional se especializou, que é dar conteúdos, nem o técnico, o instrumental a gente está dando conta de fazer. É claro que a gente tem que pegar esses dados e pensar que tem vários problemas sociais desembocando dentro da escola e os professores sofrem muito com isso. Bom, o Brasil, como um país em desenvolvimento, eu acho que antes de melhorar a educação, tinha que melhorar as condições de vida da população. Como que você educa uma pessoa que passa fome? Como que você educa uma pessoa que é violentada? Como que você educa uma pessoa que tem necessidade das condições básicas de vida? Então eu acho que a educação vai melhorar quando o Brasil melhorar primeiro esses aspectos sociais dele. Como que um aluno que passa fome vai ter vontade de estudar? Olha, o que eu acho mais difícil hoje é que a sociedade está julgando a responsabilidade da educação total do aluno na escola. Está deixando, simplesmente coloca o aluno lá e não dá uma assistência, não contribui com a formação desse aluno. A sociedade precisa de ver isso como um processo de interação. Que o ensino e a aprendizagem, ele não é só ensinar, ele não é só aprender. Ele não é só o aluno, ele não é só o professor. Mas se eu não valorizo o professor e coloco a culpa toda nele, quer dizer, o aluno não aprendeu, a culpa é do professor. O aluno conseguiu saber minimamente, não sabe nem ler e escrever direito, que às vezes sai do ensino fundamental nessa perspectiva. A culpa é do professor. Será mesmo? Será que houve incentivo em casa?
Será que houve um papel social envolvendo aquele aluno que possibilitasse que ele realmente aprendesse a ler e escrever ou absorver o conteúdo daquela área específica? Então, às vezes, não houve essa interação. Se não houve interação, não vai haver aprendizagem. Olha, eu não sei, eu tenho uma impressão, infelizmente, que a classe média, eu gosto muito das ideias do Leonardo Boff, ele diz que as elites e as classes mais populares, elas têm determinados comprometimentos e quem poderia alavancar uma mudança no Brasil seria a classe média, que hoje a gente sabe no governo PT aí que ela deu uma engrossada, né? Ela se tornou um pouco maior. Só que o que eu sinto nas famílias é muito uma ligação com a educação no sentido de resolver o próprio problema, né? Quer o inglês, quer munir o filho, né? Quer dar muita munição intelectual para o filho competir bem, ser bem sucedido, né? E conseguir um lugar ao sol. Mas eu não vejo esse sentimento de sociedade, de pensar que, nossa, eu quero muito que meu filho contribua, que ele faça algo útil, legal. A sociedade pós-moderna que é colocada por aí, ela tem a família desestruturada, né? Não é uma família estruturada, pai, mãe, filhos. Isso se rompeu ao longo do caminho. E os pais, eles acabaram delegando à terceira a responsabilidade de educar os próprios filhos. Com isso, os filhos não veem importância em aprender, em ensinar, em respeitar, em valorizar. Os valores se perderam, os valores mínimos. Então, como que vai haver educação de fato se eles não veem isso como importância? Nós, professores, temos que ser competentes. O fracasso escolar de um aluno reflete também, indiretamente, um pouco do meu fracasso como profissional. Mas a omissão da família, o descaso com a vida escolar do aluno, o não acompanhamento das tarefas, o não compromisso em verificar o material do aluno, eu vejo muitos pais não sabem que série que os filhos estão. Então, o professor tem uma cumplicidade nesse problema? Tem. A família tem, a escola tem. Agora, é um ciclo vicioso de se eliminar, né? Mas eu acredito que é um processo que vai levar ainda décadas. Nós precisamos avançar quando se discute a formação do professor, a formação inicial, a graduação, os cursos de graduações. E o sujeito chega na faculdade um analfabeto funcional. E o pior não é a forma que ele chega, o pior é a forma que ele sai. Porque ele não mudou, perante vários estudos, várias questões, ele não mudou a forma pela qual ele chegou. E ele vai formar leitores. Vai formar como? A gente precisa, e após, é preciso pensar na formação continuada desses professores. O governo investe bastante, há uma crítica incisiva nas formações dos professores. Eu acredito que a crítica é necessária, mas a gente encontra muita coisa boa. Então eu acho que o professor tem que ter essa preocupação em ter um bom repertório cultural. Ele tem que se formar. Lógico que paralelamente a isso ele tem também a formação como professor. Ele tem que fazer cursos, ele tem que se reciclar, ele tem que assinar umas revistas, ele tem que assinar livros, jornais, ele tem que estar ligado nas atualidades, ele tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, porque a coisa é muito rápida, né? Ele tem que estar na internet o tempo todo, né? De preferência dentro da própria sala de aula. Leva um aparelho para a sala de aula, hoje isso é muito comum, né? Porque o professor tem que estar preparado para tudo isso. Hoje as transformações são muito rápidas, sabe? O professor ele tem só que... pode parecer muito difícil, mas talvez esteja ficando até mais fácil se tornar um bom professor hoje, devido à quantidade de recursos que você pode usar. Mas se você não tiver uma bagagem cultural bacana, você vai ficar um reprodutor do mesmo. A formação dos professores também sofreu uma alteração radical. Se antes o professor de classe média, que tinha uma biblioteca em casa, que tinha acesso a cinema, a teatro, a literatura, esse professor, hoje, por incrível que pareça, com toda a novidade que a internet trouxe, né,
o acesso é muito maior, digital, esse professor também chega com uma defasagem. De uma certa forma, isso vai se reproduzindo. A grande questão é que eu acho que o professor brasileiro, de certo modo, ele é mal preparado para lecionar. Pegando aí as universidades públicas, eu encontrei professores que estavam dando aula porque eram obrigados. Então eu vejo assim, há um certo descaso educacional que a gente está aqui debatendo, mas que na própria universidade já começa. Os professores, muitos ali já não valorizam a educação. Eu acredito que a formação, a base ela é única, porém isso vai depender muito do aluno. Eu penso que enquanto você é acadêmico, você tem que buscar ao máximo todas as possibilidades que o curso te dá. Não adianta nada você ter um curso nota 10, nota 5 do MEC, com a melhor infraestrutura, com os melhores professores doutores e tal, sendo que você se limita a simplesmente assistir sua aula, ir embora e realizar trabalho e provas. E não ter essa vivência e pegar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência que o professor tem para te passar. A parte prática mesmo, o dia a dia de sala de aula, o aluno do curso de licenciatura não está preparado para ela, né? Porque ele primeiro que tem duas realidades distintas, né? Agora, se ele cai de paraquedas, digamos assim, no ensino que não o valoriza, será que ele vai conseguir permanecer na escolha que ele fez inicialmente? Será que ele vai conseguir levar o que ele aprendeu na teoria para a prática? Olha, ainda está, porque o investimento ainda está pouco. Existem escolas péssimas e o professor, com esse salário que está, ele não se sente incentivado para trabalhar bem. E hoje as pessoas não têm muito boa formação por isso, porque ninguém quer ser professor hoje em dia, porque o salário é muito baixo, as leis são todas contra os professores, então não é uma profissão que está sendo respeitada. Necessariamente vai haver uma crise em breve, porque a geração de professores nas escolas públicas que estão permanecendo no cargo tem mais de 40 anos de idade. Quem está jovem, está entrando, não tem ficado, tem partido para o mestrado, doutorado, para a educação privada, e o déficit de professor já é muito alto. A população em geral, os jovens, eles precisam de um espelhamento positivo do professor. Não está acontecendo isso. Eu não acho que é só questão financeira, não. Tem a questão também da figura desgastada, do lugar desse professor. E eu acredito que realmente a gente daqui uns 5 anos por aí, nós já iremos melhorar. Não somente os índices, que índice papel aceita muita coisa, né? Mas a educação de uma maneira geral. E principalmente com essas novas gerações de professores que estão vindo, porque eu estou vendo um pessoal muito incomodado, não acomodado. As gerações anteriores são acomodadas, mesmo porque acredito que já tentaram muito e cansaram da luta. E eu estou vendo vir uma nova geração com muita vontade do diferente, do cuidado, de não ver o aluno como um mero objeto, mas assim, né, aquele alvo ali de conhecimento, de formação. E essa nova geração me deixa muito estimulado. Eu acho que a educação vai chegar em um colapso tão forte que faltarão profissionais e as autoridades terão que tomar alguma atitude, porque do jeito que está não tem como. O problema é que eu vejo o governo brasileiro mascarando os problemas educacionais. Enquanto o poder público e a própria sociedade não perceberem a educação como prioridade, o Brasil não vai mudar. Né? Não vai mudar porque não é conveniente. É muito mais fácil manipular aquele que não sabe, aquele que não conhece, ou aquele que conhece só superficialmente os problemas, do que aquele que discute, que debate, que vai na raiz do problema. Então, o nosso papel de professor é um papel de instigar o aluno a pensar assim e a transformar isso daí. É aquela história, não sei se você conhece, do jovem que catava as estrelas à beira da praia. Então, era um estudante e um escritor. Da sua janela, né, na praia, à vista da praia, um escritor olhava um jovem que catava estrelas do mar e atirava de volta
às águas. Aí ele olhou aquilo e falou assim, por que o jovem está fazendo aquilo, né? Tem milhões de estrelas naquela costa, e foi até lá. Perguntou para o jovem, por que você está fazendo isso, meu rapaz? Por que você está pegando as estrelas aí e jogando de volta ao mar? Ele falou, olha, elas vão morrer se ficarem ao sol. Ele falou, mas há milhares delas vão morrer fatalmente, você é apenas um. Ele se abaixa, olha para o escritor, joga a estrela de volta ao mar, diz, para essa eu fiz a diferença. Então é que a gente pode sim fazer a diferença onde a gente está. A gente tem que acreditar primeiro na gente.